Em uma viagem missionária que o pastor Jorge Novaes fez recentemente na cidade de Cocos, no estado da Bahia, Deus operou de forma poderosa. Você vai ouvir a partir de agora um relatório com o pastor Jorge Novaes a respeito desta viagem e desta missão que ele fizera recentemente na cidade de Cocos, na Bahia. IPFD, ganha almas é o nosso maior propósito. A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Medrade, pastor Eduardo Santo, toda a membresia da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, que o diácono Jorge. Então, cheguei de viagem, quero fazer aí para o ministério um relatório, né, como está a situação na cidade de Cocos, da Bahia. A gente foi lá, nosso pastor Eduardo, ele entrou em contato, pediu para mim fazer um trabalho evangelístico em Cocos, da Bahia, né. Aí ele pediu, passou um dia, foi dois, abri a Bíblia, caiu em provérbio, fala: o preguiçoso recebe uma ordem e demora em cumprir. Falei, então deixa Deus tá mandando acelerar. Aí, pastor Roberto, aí foi assim que a gente deslocamos, né? Dia 4 deste mês, saí para Cocos e cheguei hoje. Então, todos esses dias foram dias de trabalho, evangelismo a pé, visitas, pessoal conhecido também. E cada dia uma surpresa maior do que a outra, cada dia uma bênção maior do que a outra. Deus operando muito. O resumo é aquela cidade, uma cidade que está em expansão, está em crescimento, e destaca-se também pela a construção civil, porque é uma cidade do oeste da Bahia, então é conhecido, né, a dificuldade, né, mas agora o cenário mudou, vê-se a prosperidade naquela cidade, né, construção civil, muitas construções maiores, muitos supermercados, e dá para ver ali a geração de emprego, então a economia da cidade de Cocos, a gente fica pensando de onde que vem tudo, né? Então a empresa grande chegando para lá, o governo investindo também, enfim, então a cidade. Agora, no aspecto espiritual é que está precisando sim, né? Cheguei num momento bom e está precisando da Igreja Pentecostal do Filho de Deus naquela cidade, como em todas as outras demais que não tem ainda. Lá o relatório é que pessoas estão se suicidando, tanto jovens, idosos, tirando a vida. Precisa ver, né, a situação da cidade de Cocos, né? Violência, às vezes acontecem uns crimes bárbaros que o povo fica assustado, porque ainda vê-se uma população jovem e vê também a população idosa de décadas passadas, né? Então a gente vai nas casas, você vê que tem sempre um idoso naquela casa, cabelo branco, uma idosa ali, tem gente de 104 anos, 108 anos, né? Assim por diante. Então é um povo que está precisando muito da palavra de Deus. Outro detalhe que eu achei interessante é que as igrejas, os pastores parados, né? E o povo está reclamando que não tem visita nos lares, não tem trabalho evangelístico e almas perecendo, né? Eu fui ver pessoalmente, o demônio caiu por terra, incorporado no homem, e gritou bravamente que não quer que abra a Igreja Pentecostal do Filho de Deus naquela cidade, Cocos da Bahia. É um local bom para ganhar almas que o pessoal está ali precisando, né? Pois bem, então assim que eu cheguei na cidade, já fui convidado a visitar um lar. Encontrei uma senhora sobre a cama, só um montinho, né? Ali aquela velhinha, estava lá, 104 anos, ainda conseguiu falar com dificuldade, ainda confessou ao Senhor Salvador, Jesus Cristo, como a sua filha, sua neta. E aí depois foi feito o culto naquela casa, e mais pessoas, vizinhança, católicos, mais almas aceitaram Jesus. Ao todo chegou ao total de umas 12 almas que aceitaram Jesus. E aí também ganhei para Jesus outras pessoas. Cheguei na casa de um senhor que ele tem 3 filhos, 70 anos de idade, e aquele senhor falando as coisas, começou a chorar. Foi quando eu vi que ele precisava de oração, então convidei, ofereci, né, para orar na sua casa. Ele sentou no sofá. Quando eu levantei a mão, que abri e fechei meus olhos, me enxerguei 4 caveiras, né, o demônio caveira da morte que estava ali, 4 caveiras para 4 membros da família. Então é uma obra de bruxaria
para matar todos os 4. Eu percebi, falei, meu senhor, você já pensou em tirar sua vida? Ele começou a pôr a mão nos olhos, chorar e disse que sim. E como ele pensou um revólver emprestado, ele ia usar o método de um tiro no ouvido e estourar os miolos daquele senhor de idade por tristeza, angústia, por não ter conquistado muitas coisas na vida. Ele chorou igual criança e falava com dificuldade, tanta emoção que ele estava. Ele queria me agradecer, quando ele abria a boca, disparava em lágrimas, choro e pranto. Glória a Deus, foi quando eu fiz apelo, na hora que ele levantou a mão para Jesus, que ele aumentou mais as lágrimas e pediu para Deus cuidar da vida dele em lágrimas, e ele aceitou Jesus como Salvador, né? Graças a Deus. Então, em dia seguinte, eu voltei a fazer visita àquele senhor, e aconteceu que ele estava bem, e aí dali chega mais pessoas sofrendo e pediu mais visita nos seus lares, né? Lá estava uma família com o pai, a mãe e a irmã, que haviam executado o seu irmão, com violência ali, com faca e tal. E apesar de ter passado 1 ano ou 2, os pais não conseguiam esquecer, nem dormir direito, nem alimentar direito, bem como a sua irmã, que era gêmea, né? E o povo estava aflito, sofrido. Cheguei com a palavra de Deus e preguei, aceitaram Jesus como Salvador também, né? Glória a Deus. Dali eu rumei para São Félix do Coribe, 106 quilômetros de distância de Cocos. Lá estava a minha irmã e meu cunhado, membros de Deus Amor, antigos conhecedores da sã doutrina, que não abre mão da doutrina. E ali, cheguei ali, logo fui orar para uma senhora, que era dirigente da igreja, que estava enferma, com câncer no seio. E Deus me usou para falar com aquela senhora, que ela se encontra agora em Aparecida, Goiânia. Já indiquei a igreja aí, e ela vai visitar, e a igreja é a sede do nosso pastor presidente. Então, foi uma coisa abençoada. Eu lembro quando eu falei, pastor Eduardo, eu quero ir alugar uma casa para a gente fazer a obra lá. O pastor perguntou, qual cidade? Eu falei, eu não sei se é Coco, Montalvânia. O pastor disse, Cocos. Eu, amém, vou seguir essa orientação, né? É muito importante, né, os obreiros, cooperadores da obra, seguir a orientação dada pelo ministro, né, pelo pastor presidente, porque Deus está usando ele e seguindo assim é bom, né? Então, se eu não tivesse ido para Cocos, não tinha acontecido essas coisas em Cocos, né? Glórias a Deus. Ali encontrei uma senhora que ela quer alugar um salão, e quer porque quer, para a nossa igreja. Aí o seu pai tinha sofrido infarto. Quando seu pai chegou, cheguei também ali, foi uma surpresa, conhecido meu, né? Cooperamos há mais de 20 anos antes. Foi um encontro assim com crentes de muito tempo que não via, e o pessoal todo, até os crentes, precisando, né? Eu quero agradecer ali a atenção das minhas primas, Leninha, né, Toquinha, e nosso irmão Milton, que era um obreiro da Igreja de Desamor, uniu com o nosso Ministério Pentecostal Filho de Deus, e ele já vai ficar ali realizando os cultos no lar. É um homem de muita oração, aprendeu a sã doutrina, e ele não abre mão da sã doutrina. Quero agradecer o apoio de todo aquele povo, em nome do Senhor Jesus, que Deus recompensa elas, né? Abençoa Davi, abençoa a nossa irmã Hilda, uma senhora de idade que mal pode caminhar, estava 1 ano sem Santa Ceia. Nós já congregamos juntos, cheguei e avaliei seu estado espiritual, né? E ela já uniu também, já foi ministrado da Santa Ceia, que eu avaliei o estado espiritual e orei a Deus, e Deus mostrou em visão, né? Ela ali embrulhada com um manto azul, né? Visto a idade, a enfermidade, então o Senhor está falando que preparar, né? Para a vida eterna. Então, irmãos, é um trabalho maravilhoso, muitas almas aceitando Jesus, né, naquela cidade. E quando foi certa noite ali, eu tive uma visão. Eu vi em sonho um campo muito grande, uma baixada, uma planície, como se fosse um terreno, chama de brejo, né? Onde você prepara para plantar o arroz. E aí era muito grande, mais ou menos 1 hectare de terra. E eu sozinho com a enxadinha, carpia a metade, preparando o solo. Quando olhei, ainda tinha outra metade grande. Eu pensei, é muito serviço para mim. Uma voz falou comigo, você precisa de ajuda. Glórias a Deus. Então a maior ajuda que
eu estou precisando no momento também no aspecto financeiro, né? Porque preciso adequar um espaço lá, que lá é um local que vai dar muita gente, que vem muita gente para os cultos. Os cultos em casa, todos eles foram cultos com presença de muitas pessoas, né? Até evangélicos de outras denominações compareceram, e todos eles foi pregado a sã doutrina, né? E todos concordaram, nenhum discordou da sã doutrina, da realidade, comparado à realidade que está acontecendo no mundo, né? Então, meus irmãos, esse aí é um breve relato, né? Eu lembro que quando eu estava indo para São Félix, ali peguei o ônibus às 5 da manhã, às 5:30 da manhã, para ser mais preciso, e aproximando a cidade, eu fechei meus olhos, eu vi que Satanás tentou atravessar de frente para impedir a viagem, repreendi, lá foi uma bênção. De volta, no ônibus, eu fechei os olhos, eu vi que entrou 3 entidades terríveis, satânicas, para lutar comigo, para barrar meu trabalho missionário dessa feita, né? Entrou primeiro a pombagira, eu vi que ela entrou, passou pela porta ali, entrou outro encapuzado e entrou tranca-rua. Esses 3 demônios, a partir daqueles dias, aí eu fui perceber que a luta aumentou, agravou, contra mim. Nas madrugadas, enfrentei esses demônios que veio com toda a fúria, mas nenhum deles conseguiu mudar meu foco, a mente, da santidade, da pureza e do propósito principal, porque Deus me brindou, né? E os demônios foram caindo por terra ali. A gente foi levado a orar em fazendas, né? Tinha pessoas ali que tinha uma senhora da Assembleia de Deus, aí pediu oração. Fomos lá, quando orei nela e fechei os olhos, eu vi o boneco num cesto, o despacho feito para matá-la e tomar a sua casa, tomar a sua fazendinha e tomar ali a sua família, né? O seu marido e tal. Então, obra de inveja, obra pesada, as pessoas invejam da felicidade dos outros, né, irmão? Então foi bênção. E um daqueles dias eu visitei uma outra senhora, que ela é uma empresária, conhecida da gente, membro da Cristã do Brasil. Quando me viu, logo já me convidou para orar no seu estabelecimento. Então lá estava ela, a sua funcionária, a sua colaboradora, né? E foi uma oração, foi uma bênção. E depois ela pediu para orar pelo jovem que também trabalha. Aí fui num quartinho no fundo, o jovem falou: pastor, eu tô com uma pedra na bexiga, né? E aí eu não consigo fazer a minha necessidade direito, é muita dor terrível. Eu falei: imagina, fala o seguinte, vou orar e depois você vai, fica atento e pensando em Deus, que você vai ao banheiro e vai expelir essa pedra. Ele falou: tá bom. Aí eu falei: Senhor Jesus, né? Orei, pedi a Deus, para Deus pôr as mãos e fazer. Eu falei: Senhor, eu disse que ele vai expelir essa pedra, né? Senhor Jesus, peço que o Senhor venha agir em teu nome. Fiz aquela oração certinho, tudo, né? Bom, quando foi ontem pela manhã, estou já no ponto do ônibus, já preparado para a viagem de volta a São Paulo. Lá encostou um jovem de moto, era ele. Se eu te contar, pastor. Aí fui lá, ele contou, eu senti uma dor forte no pé da barriga, fui ao banheiro, a pedra saiu igual um tiro, saiu numa pressão que bateu no vaso com força. Você tirou foto? Falou: não, ela afundou para dentro da água e desceu. Mas Jesus operou um milagre, libertou de pedra no rim. Glória a Deus, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então foi muita libertação. Eu estou fazendo um breve relato, né? Não dá para relatar tudo. Eu tenho aqui as gravações dos cultos de doutrina, ensinamento, né? Libertação, os demônios caindo por terra. Então, meus irmãos, agora quero me focar na continuidade, né? Haja vista a distância, que estou mais de 1.270 quilômetros. Então, na continuidade do trabalho que já iniciou, agora tem que voltar e organizar juntar todos esses novos convertidos para começar a escolinha bíblica, né? Os ensinos bíblicos, doutrinário, em preparação. Não foi à noite, eu via que um ser celestial aparecia na beira de um rio, um gramado bonito, e esse ser vestido de branco tocou na minha mão e deu a paz do Senhor. Eu dei para ele, ele falou: a paz do Senhor. Eu fiquei muito alegre, maravilhado, por ter saudade daquele ser celestial de Deus. E eu via pessoas de jaleco branco dentro da água já para batizar. Então Deus já aprovou a obra da IPFD, da cidade de Cocos da Bahia, a última cidade do oeste da Bahia
divisa com Minas Gerais, e dali vai espalhar. Já tem cooperadores, cooperadoras também de outra igreja já, que aprendeu a doutrina com o saudoso, já de prontidão para vir unir conosco, para ajudar ali, tocar a obra de Deus naquela cidade. Então, meus irmãos, quero agradecer aos irmãos que oraram, né? Porque para fazer missão, como diz, né? Os pés que vão, os joelhos que oram e as mãos que contribuem, né? Então, a contribuição que você dá nesta obra é necessária, é importante, né? Teve pessoas que até me ajudou lá também, devido aos dias que eu fiquei, não dava para ficar todos os dias no hotel, mas Deus preparou tudo certinho e foi uma bênção, foi uma viagem proveitosa, muito produtiva para o céu, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao ministério, nosso pastor Eduardo Santos, pastor presidente, e a todos os amados irmãos, pastor Roberto Medrade, aí por todo o povo de Deus, também por nos ajudar, o pastor por nos confiar, né, da direção de Deus, esse trabalho que é um trabalho que eu amo fazer, né, num imenso esforço, né, irmãos, para a gente em busca das almas. E aí, para concluir, as almas tá ali, algumas almas já cheguei tarde, o Satanás já tinha ceifado, então a gente precisa apressar, porque imagina aí outras cidades também, né, do mundo e da Bahia, que outro destaque também é que o povo lá é um povo aberto à palavra, que o povo está sofrendo no mundo inteiro, mas muitos têm o coração duro. Lá vê um povo assim do estilo antigo, um povo simples, um povo humilde, sem orgulho, sem soberba, né? Também devido ali, né? Então, graças a Deus, é um lugar muito bom para ganhar as almas ali. Então a gente precisa acelerar, né, esse trabalho, né, irmãos, porque o diabo está bastante acelerado também, né, no trabalho dele. Mas em nome de Jesus, quero agradecer a todos, agradecer ao pastor, agradecer a Deus, primeiramente, em nome do Senhor Jesus, e dizer que nós vamos avante, né? Estou aqui, cheguei hoje, tenho que trabalhar um pouco, né? Tenho que atender aqui a igreja, glórias a Deus. Agradecer também aos irmãos aqui da nossa igreja aqui de Luiz Antônio, que cooperou, né? Nosso irmão Lucas, que tem cooperado, Nobre de Deus, nosso irmão Jário, que tem cooperado com seus louvores, seus instrumentos. Agradecer nosso irmão Cláudio, a família, pela sua visita, sua presença. Minha esposa também, minha família, que tem tido compreensão, tem tido visão também, né? Tudo dedicado ao trabalho da obra de Deus, em nome de Jesus, e dizer que vamos avante, nós não podemos parar. Agora já estou aqui pensando lá, porque tem que tocar a obra de Deus, né? Ficar uma semana sem culto já é ruim aí para os novos convertidos, né? É hora de estar já ativo ali, né? Alguém também, mas tudo Deus já providenciou, eu creio, né? Em nome de Jesus. E aqueles irmãos que ouvem a voz de Deus, têm um chamado para fazer missão, é o tempo de fazer missão. Todo mundo quer conquistar aqui, fazer aqui, ter aqui, até um instinto humano de adquirir, né? Mas a gente tem que saber, nós estamos no fim dos tempos e é a última hora, segundo Mateus capítulo 20, meus irmãos, é a última hora para o trabalhador, para quem quer ganhar as almas para Jesus, né? Aproveitar essa última hora que Jesus está voltando, considerando que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro na perdição. Deus abençoe a todo o povo de Deus, na paz do Senhor Jesus.